Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu tô aqui para comentar Berserker. Pois é, rapaz, o grande lançamento aí da Boom Studios que a Panini nos agraciou aqui ao longo do ano. Digo nos agraciou porque ela lançou a número 1 lá no mês de fevereiro ou março, se eu não me engano. Depois saiu o número 2 e somente agora no mês de dezembro está chegando nas bancas o número 3. Isso porque a série atrasou a conclusão lá nos Estados Unidos. Então são 3 edições, elas todas em capa cartão, em média tem 128 páginas. Essa última edição aqui tem 136 páginas com capa cartão e custando R$ 39,90 com a capa do Rafael Grampá, que está aí na moda com seu Batman. Isto posto, a gente tem um roteiro de Keanu Reeves e do Matt Kindy, que prometeram uma história grandiosa, né? Uma história onde a gente ia conhecer esse cara que ele é um ser imortal, que vive da violência extrema, e a história ela começa muito bem. Ela começa nos apresentando uma espécie de John Wick supremo, né? Um cara que é um mercenário com uma memória um tanto quanto apagada, mas que ele é implacável e ele está tentando descobrir suas origens. Lá no volume 1, e como faz tempo que a gente eu comentei isso aqui no canal, vou fazer esse recordatório. No volume 1, a história lembra muito uma mistura de Conan com a época que o Wolverine tinha aqueles implantes de memória. Ao mesmo tempo tem uma pegada aqui meio que de Highlander, enfim, é uma história meio nórdica. Começa bem, e a gente descobre que esse Berserker na verdade se chama Unut. Ele fazia parte de uma tribo, a tribo foi atacada e aconteceu um episódio onde ele demonstrou ter habilidade de guerra e de lutas assim muito superiores às pessoas normais. Ele passou a ser o guardião do povo daquele povo. Só que daí, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa história acontecendo no passado, o Keanu Reeves com o Matt Kindy resolveu colocar essa história também no presente. E no presente a gente vê esse cara trabalhando ao serviço dos Estados Unidos. Esse cara se chama Unut. E ele trabalha nos Estados Unidos nas forças especiais em troca de uma pesquisa que consiga transformá-lo em imortal, porque o desejo dele na verdade é morrer, né? Então, a meio a essas pesquisas, em meio a esse departamento militar que explora as capacidades do Unut, a gente vai perceber que tem uma cientista que começa a se preocupar com ele de uma forma mais pessoal. E essa cientista, na verdade, também é a terapeuta dele. E por trás dessa pesquisa também tem um culto que suspeita que o Unut seja algo mais, algo maior, algo divino, né? Então as coisas começam a se complicar. Mas ainda aqui no volume 2, a história é muito focada na ação. E uma ação que combina muito com o traço do Ron Garney, porque é como se a gente estivesse vendo realmente um storytelling de um filme que vai ser filmado, né? Um filme que vai ser produzido. A proposta aqui está muito clara do Keanu Reeves se juntar com alguns quadrinistas, colocar as ideias deles, os caras colocam essas ideias no papel, eles vendem para a Netflix e futuramente isso daqui é adaptado para outra mídia. Isso fica muito claro aqui no volume 3, quando você começa a ler e percebe que tanto o Matt Kindy quanto o Keanu Reeves no roteiro já começam a dar sinais de que a história não vai se esgotar aqui. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter um fim para esse arco do Berserker, mas já te adianto, fica um baita gancho para que eles voltem a explorar o universo, pelo menos, se não esse personagem, no futuro. Isso porque à medida que a pesquisa e a terapia do Unut ela avança, ele fica muito próximo de atingir o que ele chama de propósito dele, né? Que é se tornar mortal e acabar de vez, porque ele está há milhares de anos na Terra e essa existência dele foi uma existência muito pautada por guerras, conflitos e
barbaridades. Então ele quer morrer, ele quer se tornar um mortal para viver uma vida e concluir um ciclo. A doutora que cuida dele aqui no caso, ela é ao mesmo tempo um apoio, ela é ao mesmo tempo uma personagem que tenta humanizar o Newt, porque a gente vê ele fazendo atrocidades nas duas primeiras edições. Aqui eles tentam isso e ao mesmo tempo tentam extrapolar a história para algo, se não sobrenatural, mas algo extraterreno. E é aí que me perdeu, né? Enquanto a gente tinha um conceito de um guerreiro berserker imortal, selvagem, e que estava sendo utilizado pelo governo dos Estados Unidos como uma arma de destruição em massa, eu estava muito dentro da leitura. Quando começou a inserir elementos do sobrenatural, quando começou a inserir pistas de que ele poderia ser alguma espécie de divindade, e aí a gente tem o militar, né, fiel ao governo, que está disposto a ir até as últimas consequências para não perder a sua arma. Do outro lado, a gente tem o religioso, o ocultista, que está explorando ali o Newt para que, de alguma forma, ele consiga possuir esse poder. Em resumo, eu diria que Berserker é uma daquelas iniciativas interessantes, que é ver nomes de fora da indústria dos quadrinhos trazendo novas ideias, trazendo novas propostas e utilizando a mídia para atingir novos leitores ou despertar interesse em pessoas que de repente não leriam esse quadrinho se não fosse o nome do Keanu Reeves. Por exemplo, eu gostaria muito de ver um quadrinho do Wolverine escrito pelo Quentin Tarantino. Imagine quantos fãs de cinema, do audiovisual do Quentin Tarantino, iam passar a ler quadrinhos só para ver uma produção dessa. Imagine o Steven Spielberg escrevendo uma história do Quarteto Fantástico, né? Imagine você, um cara como James Cameron, produzindo uma história para, sei lá, o Superman, ou a Mulher Maravilha, ou mesmo a Liga da Justiça, enfim. É nessa linha que eu estou dizendo. E é uma história interessante, mas que é uma história que a gente precisa dosar completamente as expectativas, porque essas últimas quatro edições que concluem preferem ir por um caminho que é o caminho da não mediocridade por ser ruim, mas de entregar uma história clichê, de entregar uma história que começa a ter personagens derivados do Newt vagando por aí, e a gente já viu isso muito nos personagens da Marvel e da DC também. A gente começa a ver traições que a certo ponto são até previsíveis, e uma história que tinha tudo para ser um grande evento de batalha e sangria e coisa, enfim, termina aquém daquilo que eu imaginava essa história, e termina com esse plot para quem sabe no futuro, se não o Keanu Reeves mais o Matt Kindy e o Ron Garney, que tem uma arte competente, com cores muito boas, retome esse universo aqui. Então agora é aquele momento onde eu te convido para comentar. E aí, você embarcou nesta HQ Berserker? Você comprou as 3 edições? Já chegou aí essa última edição? Eu acho que no futuro isso daqui vai ganhar um encadernado em capa dura para a galera que gosta dos formatos mais luxuosos. Fiquem atentos. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima!